Fala, minha gente bonita! Estou aqui novamente, professor Joalan, naquele componente, aquele maravilhoso, aquele gostoso componente de educação física, a disciplina mais esperada aí pelos nossos queridos alunos, tá bom? Gente, estamos aqui novamente e para que vocês continuem assim lindos e maravilhosos, nós vamos falar novamente sobre saúde, prevenções de doenças e as doenças da modernidade na nossa aula de hoje, tá? Professor presencial, professora presencial, preste atenção aqui junto com os aluninhos aí, se eles tiverem alguma dúvida, para o vídeo, volta, manda lá no nosso chat, a gente vai fazer o possível para responder todo mundo aí, beleza? Vamos lá para a nossa aula de hoje? Aula 15.1, lembrando que essa aula é uma aula completa, tá? A gente vai ter parte prática aí também. E essa aula vai falar sobre a atividade física na prevenção de doenças da modernidade. Então, lembrando que na escola, na educação física, a gente trabalha com prevenção. Quanto mais eu me cuidar para evitar doenças, tá? Evitar ter aí uma vida com pouca saúde. Eu quero é muita saúde. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o quê, professor? Vai falar sobre os avanços tecnológicos e o cenário epidemiológico das doenças contemporâneas, ou seja, a incidência delas aí. A atividade física e a hipertensão arterial. Já ouviu alguém dizer que está com pressão alta? Com pressão baixa? A gente vai entender um pouquinho sobre isso hoje. A atividade física e as doenças cardiovasculares. Falei de cardio, envolvi coração, tá? Então, toda vez que eu falar de cardiovascular, o nosso coraçãozinho é o principal foco do assunto. A atividade física e o câncer, doença do século, aí do milênio, por assim dizer, né? Muita gente adquirindo, né? Diretrizes para a prática da atividade física sistematizada e também dicas para a criação de uma agenda preventiva, ali um cronograma que eu consiga melhorar a minha qualidade de vida. A atividade física na comunidade, beleza? Então, começando aqui com nossa primeira temática, é o avanço tecnológico e o cenário epidemiológico das doenças contemporâneas. Aí vem cá comigo. Vamos entender algumas coisinhas em relação a essa aula de hoje. Quando eu falo do avanço da tecnologia, nós sabemos que a tecnologia ela é uma ferramenta. Ela pode ser usada para o bem, para o mal, em benefício ou em prejuízo. E aí vai depender de como você usa essa tecnologia no seu dia a dia. Professor, a tecnologia me ajuda na escola, ela me ajuda a ter acesso a informações, a pesquisas, nos momentos de trabalho. Isso é uma coisa boa? Maravilhosa. Mas ela me deixa mais preguiçosinho, eu não quero estudar, vou colar na hora da prova com o celular. Isso já é uma coisa ruim, mas as duas são suas escolhas. Então você quer usar a tecnologia para melhorar o seu conhecimento e ter mais acesso a informações em momentos oportunos ou para burlar regras de alguma outra coisa? Tá? Então, a tecnologia ela é imparcial. É você que vai determinar o uso dela, se ela vai ser para o bem, para o mal, para benefício ou para prejuízo da sua saúde. Aí, tá bom? E aí vamos entender um pouquinho melhor disso aí. Acompanha comigo lá no slide. Então, nós temos aí algumas questões, né? Que são as doenças crônicas, que elas vêm ali advindas. Lembra que a gente estudou na aula passada que crônicas são coisas que a gente vem adquirindo, né? E aguda, aquela mais rápida. Então, doenças crônicas vão ser aquelas que a gente vai adquirindo conforme o tempo. E elas são adquiridas através de um estilo de vida mais sedentário, aquela pessoa mais paradinha, que ela vive comendo besteiras e não faz exercício físico, que ela aumenta o teor de massa de gordura no organismo, tá? E aí está muito ligado à nossa urbanização, né? Aos dias de hoje e ao avanço tecnológico. Tudo isso traz aí convivências que exigem a necessidade de movimentação física, como transportes motorizados e trabalho remoto. Então, o que acontece hoje? Hoje, por muitas famílias, em muitos casos, é muito fácil eu não dar passos ao longo do dia. Como assim, professor? Então, você se desloca para o seu trabalho, para a escola como? Ah, eu vou de carro, vou de moto, vou de Uber, eu vou de bicicleta, vai. Tá, vamos trabalhar aqui na questão motorizada. Então, muitas vezes você se desloca da sua casa até o local de destino num veículo motorizado,
chega lá, passa várias horas sentados e volta para casa no mesmo veículo motorizado. Quantos passos você deu no dia? Quase nenhum. Então, esse estilo, esses avanços tecnológicos e a nossa urbanização, elas influenciam muito no nosso comportamento sedentário, deixando a gente cada vez menos ativos, tá bom? E a gente tem que ter entendimento disso aí, que isso prejudica a nossa saúde. Ao mesmo tempo, ali está a parte ruim, né? O uso intensivo de tecnologia, como celulares e computadores, nos mantém sentados por longos períodos. Esse cenário facilita o sedentarismo, aumenta o risco de doenças como diabetes, obesidade e hipertensão. É naquela mesma batida que eu estou falando aí, o sedentarismo, tá? Portanto, é importante o quê? Refletir sobre como podemos incorporar mais atividade física no dia a dia, mesmo com presença constante da tecnologia. Então, a tecnologia, ela está aí, não dá para tirar. Não vou dizer assim, professor, nunca mais vou usar celular, nunca mais vou usar aplicativo. Não, ela está presente. Mas eu preciso encontrar uma estratégia, uma saída ao longo do meu dia a dia que eu consiga, mesmo com a tecnologia, mesmo com o avanço dela, mesmo com a urbanização, eu consiga tirar um tempo para fazer uma atividade física, beleza? Para melhorar aí a minha saúde. E aí nós vamos falar aqui do que são as doenças crônicas degenerativas. Então, eu já entendi, professor, que a crônica são coisas que eu estou adquirindo ali ao longo do tempo. E degenerativa? Vai ser aquilo que ele vai acabar com você, como é que eu posso usar uma palavra? Ela vai acabar com você assim, progressivamente, aos poucos, ela vai só piorando, tá? Então, as doenças crônicas degenerativas são aquelas que, aliadas a um conjunto de fatores, então não é uma coisa só, são várias, levam à deterioração progressiva da saúde, ou seja, a sua saúde vai ficando cada vez mais debilitada. Isso aí tem... Opa, volta aqui. Tem vários fatores, dentre eles aí, pode ser o fator de interação com o ambiente, o perfil genético, tá? Tudo isso tem relação, pode influenciar na deterioração progressiva da saúde, na aquisição dessas doenças crônicas degenerativas. Então anote aí. As doenças crônicas degenerativas modificam o funcionamento do organismo, podendo afetar desde células até tecidos e sistemas. Olha que interessante. Possa ser, o meu corpo está aqui, ó. Meu corpo está aqui, bonitinho, eu ando, eu corro, eu falo, eu pulo, eu tenho todas as funções, tudo em ordem aqui. Porém, no momento que eu adquiro uma doença degenerativa, por exemplo, que prejudica a minha musculatura, o meu sistema musculoesquelético, que é responsável pelo movimento e pela sustentação do corpo, eu vou ter uma mobilidade reduzida, eu vou andar menos, eu vou pular menos, eu vou ter menos resistência a atividades físicas, e isso vai só piorando. Então, adquirir uma doença. Hoje eu ando 5 quilômetros tranquilo. Amanhã é um termo, vamos dizer assim, daqui 6 meses eu vou andar só 4, depois eu vou andar só 3, porque ela vai diminuindo cada vez mais a minha saúde, tá bom? Vamos lá comigo no slide. As doenças crônicas degenerativas acometem os tecidos corporais de forma diversificada, então não é de um jeito só, são vários sistemas e vários jeitos que ela pode afetar, tá? Dentre eles, pode afetar o sistema nervoso central, responsável aí pelos nossos pensamentos, pelos comandos cinéticos, o sistema muscular, o sistema endócrino das glândulas, dos hormônios, o sistema cardiovascular, lembra do nosso coraçãozinho? Pode ser afetado também, e o sistema esquelético, o músculo esquelético, responsável aí pela nossa sustentação corporal. Então, ela pode afetar vários tipos de sistema dentro do nosso corpo. E quais são, professor, as características dessas doenças? Então, ela não é transmissível. Olha que legal, isso já é um avanço, né? Então, se, por exemplo, você adquirir uma doença desse tipo, vamos colocar aqui, você adquiriu obesidade. A obesidade você não pegou de alguém. Então, a obesidade você adquiriu através de maus hábitos, de sedentarismo, da falta de atividade física. Então, se você encostar numa pessoa, estiver no mesmo ambiente que ela, você não vai adquirir obesidade.
tá? Ela não é transmissível. Por isso elas também são conhecidas como DANTs, doenças e agravos não transmissíveis. Grave esse nome aqui, ó, DANTs. É silenciosa e afeta as células do corpo de forma contínua, ou seja, é progressiva, tá? E ela não dá muitos avisos. É irreversível e os sintomas e agravos das doenças são progressivos, tá? E aí, eu vou abrir um parênteses aqui. Como a gente deu o exemplo da obesidade, no caso aqui, ela pode ser reversível sim, tá? Você trabalhando isso, ela não vai acontecer naturalmente, mas aí você tem programas de exercícios que ajudam você a melhorar essa condição, beleza? Ela pode limitar funções básicas do indivíduo, como movimento, respiração e até mesmo o raciocínio. Então, seu raciocínio pode ficar mais lento. A falta de tratamento e a adoção de comportamentos e hábitos saudáveis pode levar à morte. Então, se eu não tratar esta doença, se eu não adquirir aí hábitos mais saudáveis, essa doença pode me levar à morte, as conhecidas DANTs aí. Vamos lá mais um pouquinho? Tudo certo aí, nada resolvido. Então vamos falar mais um pouquinho dessas doenças aí. Quais são elas, né? As doenças crônicas degenerativas, elas são multifatoriais, ou seja, tem vários fatores. São causadas por um conjunto de fatores, não é uma coisa só. Ah, professor, eu simplesmente parei de comer direito. Vou adquirir uma doença degenerativa? Não é bem assim. Você parou de comer direito, mas aí você já não faz mais atividade física, você já começou a ter vários maus hábitos e aí vai desencadear uma das DANTs, tá? E elas podem ser aí de fatores genéticos ou hereditários, pode vir já de família, tá? Você pode adquirir essa doença de família, pode ser pela má alimentação, pode ter relação ou causa com a obesidade, com o sedentarismo, com o tabagismo, com o alcoolismo, entre outros, tá? E aí eu vou dar um alerta bem legal hoje. Hoje tá na moda, vem cá comigo, vou dar um alerta aqui perigoso. Tá na moda o pessoal usar aquele que chama de pendrive, né? Para fazer aí o uso do tabagismo. E isso é uma prática proibida, tá? É proibido hoje em dia a venda, a comercialização, o uso, tá? Porque ele é muito prejudicial à saúde. Muito. Corre disso aí. Se alguém te oferecer, ó, cai fora disso aí, beleza? Vamos lá para nossa aula. Só um aviso breve de utilidade pública. Mapa do sedentarismo mundial. E aí nós temos aqui os países que têm mais sedentarismo, né? Aqui no Brasil, por exemplo, está numa escala de 40% a 49% das pessoas são sedentárias, adultos, né? Que não praticam nenhum exercício físico aí. Então vamos mudar essa realidade aí, tá? Tá feio esse negócio aqui, ó. Segundo o estudo de Lunt, o Brasil tem 49% de sedentários, sendo desses 47% são homens e 51% são mulheres. Eu acredito que esse dado já é um pouco mais antigo, ele é de 2012. Eu acredito que os dados já mudaram um pouco mais. As pessoas estão cada vez mais fazendo atividade física e isso é muito bom, tá? Então vamos seguir nessa linha aí. A obesidade coloca o indivíduo em risco significativamente maior de hipertensão, acidente vascular encefálico, diabetes, doença arterial coronária, vários tipos de câncer, doença respiratória, metabolismo e metabólicas e digestivas. Professor, tudo isso a obesidade causa? Sim, porque ela tem no seu corpo, ela gera no seu corpo um potencial de gordura, vem cá comigo, um potencial de gordura que o seu corpo não estava preparado para receber. Então essa gordura vai ter que ir para algum canto e ela começa a dissipar. Então ela vai para as vias sanguíneas, então ela pode entupir uma artéria, ela pode entupir uma artéria que gera um fluxo para o cérebro de sangue, e aí que vem um acidente encefálico. Então ela tem várias e várias doenças aí. Ela pode agravar suas articulações por conta do peso excessivo em cima dos joelhos, do tornozelo, que não está acostumado com essa carga. Então a obesidade ela gera aí vários fatores
relacionados a doenças, tá bom? E aí, ó, vou deixar você aqui com uma externa bem bacana. Você assiste aí e já a gente volta para continuar a nossa aula, beleza? Mais do que nunca a gente tem ouvido falar em imunidade, não é mesmo? Além das vitaminas, inclusive o sol, que é uma fonte natural de vitamina D, que ajudam a elevar a nossa imunidade, a atividade física é super necessária, principalmente para evitar doenças degenerativas. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde afirmam que o sedentarismo atinge quase metade da população brasileira, cerca de 45,9%. E é responsável por 13,2% das mortes no país. Se você gasta menos de 2.200 calorias semanais, considere-se uma pessoa sedentária, ou seja, que não pratica atividade física e por isso tem um gasto calórico reduzido. O sedentarismo é fator de risco de diversas doenças, como obesidade, aumento do colesterol, atrofia muscular, aumento da pressão arterial, problemas articulares, problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2, distúrbios do sono. E quem pensa que na infância o sedentarismo não causa nada, se engana. Risco de desenvolver pressão alta, diminuição dos hormônios de crescimento, problemas respiratórios. Mas ao contrário, a atividade física pode trazer diversos benefícios, desde a infância, passando pela fase adulta até a terceira idade. Fazer uma atividade física não quer dizer que precise praticar algum esporte. Atividades como limpar a casa, passear com o cachorro ou caminhar para o trabalho também são formas de sair do sedentarismo. Mas se você pratica algum exercício físico, os benefícios são inúmeros. Melhora a circulação, menor risco de doenças do coração, reduz e controla o diabetes, ajuda a controlar o peso, reduz o risco de pressão alta, mantém ossos, articulações e músculos saudáveis, promove bem-estar físico e mental. A prática da atividade física pode começar de forma moderada, com uma caminhada de meia hora por dia, usar as escadas ao invés do elevador, por exemplo. Pessoas com menos de 30 anos de idade e sem problemas cardíacos, ortopédicos e respiratórios, ou sem fatores de risco como a obesidade, tabagismo, hipertensão, diabetes ou histórico familiar para doenças cardiovasculares, pode começar a praticar atividade física leve sem acompanhamento de um profissional. Acima dos 30 anos ou com algum desses fatores, deve-se passar por uma avaliação médica e é sempre bom ter o acompanhamento de um profissional de educação física. Agora fique com mais explicações em sala de aula. Viu, galerinha? Então, se você aí é aquela pessoa que está politicamente saudável aí, abaixo dos 30 anos de idade, que é o caso de 98% de vocês aí, tá? E não tem nenhum problema, nenhum fator desses como obesidade, hipertensão e afins, você já deve começar aí uma rotina de atividades físicas moderadas ou leves, mesmo sem acompanhamento de profissional, tá? Se perdurar e quiser algo mais aplicado, algo mais intenso, daí você tem que acompanhar um profissional de educação física para poder te orientar melhorzinho aí. Vamos lá para o nosso slide falar um pouquinho sobre hipertensão, a conhecida pressão alta, tá? Então vamos lá entender o que é isso, tá? Uma das doenças, crônicas degenerativas é a hipertensão arterial.
Ela é uma condição clínica, tá? Multifatorial, pode ter vários fatores para acontecer, caracterizada por níveis elevados sustentados de pressão arterial. Então não é porque deu um pico de pressão que você tem pressão alta. É a continuidade dessa elevação sempre ao longo do dia, em vários momentos, isso caracteriza a pressão. Então a pressão arterial sistólica é a pressão mais elevada nas artérias. E a pressão arterial distólica é a pressão mais baixa nas artérias, ou seja, ela tem relação com a sístole e a diástole do coração, tá? Tá tudo ali relacionado. Então, se ela tá demais, se o fluxo está muito grande, você tem pressão arterial sistólica. Se o fluxo está muito baixo, é a pressão arterial diastólica, beleza? Então, vamos lá. Fica atento. Hiper vem de muito, exagero, tá? Hipertensão é o termo médico para a pressão arterial alta. E hipo, que significa menos, que é baixo, é o termo médico para a pressão arterial baixa, tá? Ambas as tensões, aqui a hipertensão e a hipotensão, elas são prejudiciais à saúde. Então, preciso manter aí um limiar entre uma e outra para estar tranquilo, tá? O pessoal aplica aí dizendo que a pressão, quando eu falo pessoal, é o conhecimento popular, né? É 12/8, tá? Que é a pressão ideal, tá? Mas não é bem assim, tá? A pressão ideal é a sua pressão. Como é que eu vou te explicar isso aqui? Você tem um nível de pressão que é seu. Então, digamos que a do professor seja essa, mas a do nosso diretor seja lá 15/9, por exemplo. Então, o que vai ser a hipertensão para ele? Quando ultrapassar muito disso. Então, normalmente, se eu meço a pressão do meu diretor todo dia era 15/9, 15/9, 15/9. De repente, em determinado mês do ano, meu diretor começou com uma pressão de 16/10, por exemplo. Aí ele está hipertenso, tá? Porque o normal é esse, mas ele subiu degraus. A mesma coisa acontece se ficar mais baixa constantemente, tá? Então, primeiro precisa avaliar qual é a sua pressão e depois determinar se ela é alta ou baixa, a depender dos picos, tá? Benefício da atividade física para os hipertensos. Diminui a pressão arterial em repouso, diminui a resistência, diminuição da resistência periférica, aumento do volume plasmático dentro do sangue e capilares sanguíneos, estabilização dos níveis pressóricos em exercício, ou seja, você não vai ficar com tanta pressão alta durante o exercício. Diminuição dos índices lipídicos na corrente sanguínea, ou seja, eu tenho menos ali inserção de gordura dentro do meu sangue. E aí, atividades físicas e as doenças cardiovasculares, vamos falar delas também. Como é que ocorre uma DARC, né, que é uma doença arterial coronariana? É a formação de placas de gordura nas paredes internas da artéria coronária. Então, tem a artéria coronária, que ela leva ali fluxo sanguíneo direto ao coração, e se eu começo a ter placas de gordura nela, eu começo a interromper o fluxo. Se eu interrompo o fluxo, eu desenvolvo uma doença chamada arterial coronariana, porque está entupindo ali a minha veia, beleza? A minha artéria que passa sangue para o organismo, para o coração diretamente. Ao estreitamento da artéria coronária, como eu falei para vocês, dificultando a passagem do fluxo sanguíneo. Quais são os fatores de risco que pode ocasionar isso? O primeiro deles é a hereditária, pode vir de família já, ou o estilo de vida, que pode ser evitado, né? Aqui não tem para onde tu correr. Veio, doutor, minha família tem caso de hipertensão, minha família tem caso de doença arterial coronariana. Então, é uma boa chance de você ter. De não ter também, mas a chance de ter é maior, tá? Porque toda a família teve. Não dá para ser evitado. Porém, estilo de vida eu posso evitar, posso melhorar meu estilo de vida, eu posso evitar também o tabagismo, se eu não fumo, evitar fumar ou evitar ficar perto de fumantes. A minha alimentação pode ser melhor, então posso evitar também. O meu sedentarismo eu posso combater e o meu estresse também, tá? Apesar de que muita gente não acredita que dá para combater o estresse, né? Mas dá sim. É só você ter mais resiliência. Então, essa doença ela dificulta a passagem de sangue na artéria, já falei. Ocorre a isquemia cardíaca, né, que é a ausência de sangue suficiente para o miocárdio, que é o nosso músculo no coração. E um sinal importante
que dá o alerta é uma dor intensa no peito. O peito doeu, pode ser que tenha um problema com o coração ali, tá? Mas não se assuste, não corra para UPA, não corra assustado, não. Quanto mais nervoso você fica, pior tá? Então mantenha calma. Alerta! A dor é percebida durante períodos de esforço físico, estresse ou quando as demandas impostas ao coração são maiores. Então fez mais do que seu coração aguentou, ele começa a dar sinais, dores no peito, e aí pode ser que tenha aí uma obstrução da artéria, tá? Não é certeza, mas avaliar é o melhor caminho, que é para melhor prevenir do que remediar. As doenças cardiovasculares, os benefícios da atividade física. Vou fazer atividade física, serve para quê, professor? Serve para hipertrofia do coração. Eu vou deixar o meu coração maior, mais forte, e aí eu vou conseguir ter um bombeamento de fluxo muito melhor, tá? Eu vou evitar a doença aí. Aumento do diâmetro dos vasos coronarianos, diminuição do colesterol, ação anti-inflamatória. Eu vim aqui para vocês, eu vou falar aqui rapidinho, um breve momento ali, ó. O coração, ele é um músculo. O músculo que eu treino, ele fica maior e mais forte. E é tudo isso que está falando aqui. Fiz atividade física, lembra que a pressão arterial, ela se dá pelo encurtamento da artéria, pelo pouco espaço que tem ali para passar o sangue. Então, se eu trabalho o meu coração com o exercício físico, ele fica maior no sentido de saudável, mais forte, tá? Ele não vai ficar maior que não vai caber no seu peito, mas ele vai ficar maior a ponto de que o fluxo sanguíneo passe com melhor fluidez. E aí também as contrações musculares vão ficar mais fortes. Então ele consegue empurrar o sangue melhor para todas aquelas atividades que você precisa de um fluxo sanguíneo maior. Por isso que a atividade física é um benefício para quem é hipertenso, tá? E para toda e qualquer pessoa, né? Vamos lá, continuar nossa aula, próxima temática. A atividade física e o câncer, essa doença perigosa que alastra a nossa vida hoje em dia. Volta aqui, menino. Volte. Aqui, vamos lá. O que é o câncer, né? Ele vai ser um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células, as quais invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo. Então, era uma célula ali maligna, uma célulazinha que não presta para nada, só para atrapalhar a vida da gente. E ela começa a se espalhar lá por dentro do corpo, prejudicando os órgãos, tecidos e afins. Evidências científicas apontam que a atividade física contribui na prevenção ou redução do risco de desenvolvimento do câncer. O melhor remédio para a sua vida está dentro do seu próprio corpo. Olha que legal, não precisa nem ir na farmácia. Se tiver uma vida ativa, uma vida saudável, com boa alimentação, você consegue evitar aí inúmeras doenças, inclusive estudos aqui dizem que ajuda até a prevenir o próprio câncer. Tá vendo que benefícios maravilhosos? Então, mecanismo de efeito protetor de exercício físico sobre o risco de desenvolvimento de câncer. E aqui nós temos aqui o efeito de exercício físico na redução, né? A redução dos hormônios sexuais, que são os tipos de mama, do tipo de câncer de mama, do endométrio, da próstata, o controle de insulina, que aí reduz os riscos de câncer no colo da mama, no pâncreas e diversos cânceres associados à obesidade, como de esôfago, renal, de tireoide e de endométrio. Também ajuda na regulação, previne as inflamações, a função imunitária ela aumenta, né? Então a maioria dos tipos de câncer é combatida, e a adipocinas, são diversos de câncer relacionados à obesidade, como de colo, de mama, de esôfago, renal, tireoide e endométrio. Então, a nossa atividade física ela é o santo remédio aí para a maior parte das doenças, inclusive o câncer. Não para cura, tá? Não estamos falando aqui de cura, estamos sempre falando de prevenção. Então, eu vou evitar de pegar. Peguei, aí já é outro procedimento, beleza? Diretrizes para a prática de atividade física sistematizada, que vai algumas dicas para você ver como é que faz atividade física. Atividades físicas de aquecimento e alongamento, tá? O aquecimento ele aumenta gradualmente tanto a frequência cardíaca
como a respiração, não é de uma hora para outra, vem preparando o corpo, tá? Prepara a pessoa para um funcionamento eficiente e seguro do coração, dos vasos sanguíneos, dos pulmões e dos músculos durante o exercício físico mais vigoroso. O que eu falo para a galera? Eu dou treinamento de voleibol, né? Dou outros treinamentos por aí. Então, para que serve o aquecimento? É para mim avisar para o meu corpo que eu vou usá-lo. Eu digo, corpinho, eu sei que o senhor estava meio parado, sei que você não estava fazendo muita coisa, mas já já eu vou te usar. Tu se prepara aí. Como é que eu digo isso para ele? Me aquecendo, me alongando, fazendo a minha frequência cardíaca aumentar gradativamente, para que ele não tome um susto. De repente tu tá ali parado, encontra o cachorro na rua, legal. Tô andando aqui tranquilamente, e aí eu vejo um pitbullzão na rua, solto, enraivado. O que eu vou fazer? Eu tava andando, vou começar a correr em disparado. O fluxo sanguíneo aumenta de uma hora para outra, o coração parece que vai sair do peito. Então, para evitar aquela situação, no esporte, né? Não no cachorro, no esporte, ver o cachorro corre, menino. No esporte, eu vou aquecer antes, tá? Vou me aquecer para praticar atividade física. Claro que quanto pitbull não vai dar tempo de aquecer, tá? Mas no esporte dá. Então, prepare seu corpo sempre que possível para atividade física. Vamos lá para a nossa diquinha. Anota aí, tá? Um bom aquecimento, ele pode reduzir as dores sentidas nos músculos e nas articulações durante os primeiros estágios do programa de exercício, tá? Então, a gente ajuda aí a não ficar todo quebrado. Treinamento de resistência constitui o núcleo do programa de exercícios físicos e são planejados para melhorar a capacidade e a eficiência do sistema cardiovascular. Tá vendo como a gente cuida muito do coração? Respiratório também e metabólico. E aí, por fim, o treinamento da força. O treinamento da força, ele pode beneficiar quase todas as pessoas. Quais? Independentemente do gênero, da idade ou do esporte, tá? Treinar a força é importante para você melhorar a sua musculatura a fim de praticar um esporte com mais qualidade, tá? A academia, essa escola aqui que eu esqueci a sigla, mas é a escolinha, inclui treinamento de força em suas recomendações para um programa geral de saúde e condicionamento físico. Então, é tudo bem recomendado, tá? E aí nós temos alguns exercícios aqui, alguns exemplos de exercícios de força. Dentre eles, o supino, agachamento com pesos, rosca direta, tá? Quem já foi na academia, pisou lá alguma vez, sabe do que eu estou falando. E exercícios, esses que usam aparelhos e uns que usam o seu próprio corpo, como as flexões de braço, as flexões abdominais, agachamento sem peso e barras fixas. Tudo isso usando apenas o seu corpo. E também exercícios usando elásticos de resistência. Tá bem famosa aqueles elásticos de alongamento, que também podem ser usados para fazer rosca direta e remada sentado com elástico de resistência, tá? Professor, nunca vi esse exercício, eu tenho elástico em casa, mas eu não sei que exercício é esse. Internet, Google, YouTube, tem tudo lá para você, tá bom? Atenção para os cuidados no exercício de força. Nada de exagerar, que é para não dar lesões e inflamações em joelho, coluna, ombros e quadril. Sempre com uma carga ali suportável, se tiver muito pesada, diminui. Não é vergonha para ninguém se o seu colega está treinando com 30 quilos e você com 15. Cada um tem sua individualidade e precisa ser respeitada, tá? Então, para evitar danos ao corpo. Lembrando que eu faço atividade física que é para mim ficar saudável, não para mim ficar quebrado, beleza? Então, o treinamento de flexibilidade deve ser realizado lentamente, com um tempo de 30 segundos para cada exercício. Esse é legal. Vem cá comigo. Vou dar um exemplo bem bacana. Vê se você conhece alguém assim. Vamos alongar para jogar bola. Tô pronto. Não, cara, calma aí. Alongamento de flexibilidade, ou esse alongamento primordial, esse primeiro, ele é lento. Eu vou pegar a articulação, eu vou puxar ela bem devagar, vou segurar por um tempo, vou me esticar lentamente.
Então não adianta ter pressa. E aí eu vou voltar naquela questão. Hoje eu estou falando com vocês, lindos e maravilhosos adolescentes, no auge da saúde, no auge das condições físicas. Professor, eu jogo bola, eu faço tudo, eu não sinto nada. Não é para hoje, tá? Todas as orientações de agora são para você adaptar seu corpo hoje para usar ao longo de toda a vida. Porque nem sempre a gente vai ter esse corpinho que não sente nada. Nem sempre eu vou comer tudo e não vou engordar nada, tá? Algum dia o metabolismo vai ficar mais lento. As estruturas musculares, as articulações vão ficar mais frágeis e eu preciso aprender a cuidar disso agora, para que eu tenha uma longevidade maior, é redundância, para que eu tenha uma saúde mais longínqua, né? Que ela dure por muito mais tempo, beleza? Vamos lá para o nosso slide, está quase acabando. Quais? O professor fala mais que a matraca, né? Então, referencialmente devem ser realizados após os exercícios de resistência ou antes de algum exercício que você vai praticar que exija muita flexibilidade, tá bom? Dicas para a criação preventiva da atividade física na comunidade. Vamos lá para algumas dicas legais. Dica número 1. Treinamento de força. Você sabe qual é a carga ideal e o momento de avançar o peso? Você sabe? Se você não sabe, eu vou te dar uma dica agora. Quantidade máxima de peso é a repetição máxima, tá? Encontra-se a força máxima. Então, você vai pegar um peso, vai fazer a maior quantidade que der com ele, um peso tranquilo. Ali você vai entender o seu limite. Então, no início do programa de treinamento, você pega metade da carga de força máxima, peguei aquela carga que eu consigo mais aguentar. Eu vou pegar metade dela e realizar 10 repetições antes que ocorra a fadiga, que é o ponto de partida correto. Essa é uma dica legal para você entender qual que é a sua carga máxima. Depois você vai aumentar essa carga, né? Com peso ou número de séries. Se foi capaz de realizar sem fadiga, uma quantidade maior de repetições, aí você vai aumentando a carga. Diminua a carga caso você foi capaz de levantar a carga menos de 8 vezes na primeira série. Então, aumentei a carga, não dei conta de fazer as 10 séries, diminui. É assim que você vai educando seu corpinho. Dica número 2, diminua lentamente a intensidade da atividade. Uma interrupção abrupta após a sessão de exercício, de resistência, por exemplo, faz com que o sangue se acumule nas pernas, o que pode resultar em tontura ou até mesmo desmaio. Então, faça as coisas mais tranquilinho, tá? Os níveis hormonais elevados podem provocar uma arritmia cardíaca fatal. Não é para te assustar, mas tudo que eu tenho que fazer com cuidado, bem orientado, tá? Para eu poder não me machucar. Vou deixar para vocês um exercício bem bacana no nosso momento Exercite-se Mais, tá? 1 minutinho, 2 minutinhos para vocês realizarem aí. E tá aqui, ó, preste bem atenção. Sequência curta de alongamentos ou exercícios simples. Lembra que com cuidado, com dedicação, faz respeitando o corpo. E logo após, cada estudante ele deve o quê? Listar no quadro um benefício do exercício físico para a saúde. Pode ser um desses que a gente viu na aula, pode ser um que você já saiba, beleza? Vem comigo aqui no meu cenário grande, esse cenário bem bacana aqui, preparado para você, tá? Vou me despedindo, um beijo, um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula.